sobre o estupro coletivo que aconteceu em Copacabana, no Rio de Janeiro, tá? Se apresentou agora há pouco na delegacia o segundo suspeito de abusar da adolescente de 17 anos em um apartamento em Copacabana. O João Gabriel chegou acompanhado de um advogado, tá? O João Gabriel, jogador de futebol, jogava no Serrano. Era bem observado pelos grandes clubes do futebol do Rio de Janeiro. O cara podia ter uma oportunidade de jogar num Fluminense, num Botafogo, num Flamengo, num Vasco. O Serrano já mandou cortar o cara do time, obviamente. Mais cedo, um outro suspeito também de participar do estupro coletivo se entregou à polícia, acompanhado de um advogado. Além deles, Matheus e João Gabriel, outros dois, Bruno Felipe e Vitor Hugo, também são suspeitos e estão foragidos. O Vitor Hugo, o pai dele, era subsecretário do governo do Rio de Janeiro. E o governador do Rio mandou exonerar o pai. Mandou tirar o pai do cargo. Olha só o que esse moleque fez. Porque ele se junta com os amiguinhos, vão abusar de uma menina num apartamento. O namoradinho da menina que levou a menina para essa tocaia, para essa emboscada. Ó, eles chegam, os quatro, tudo classe média alta, tá? E acham que estão acima do bem e do mal. Vão pro apartamento, o apartamento do pai de um deles, está lá para alugar, está lá mobiliadinho. Aí chega o garoto com a namoradinha. O cara levou a ex-namorada. E ele é menor, não vai dar nada para ele, vai ficar um tempinho só, esse canalha de azul aí, ó. Isso é um sem vergonha. Isso é um sem vergonha. A adolescente foi atraída pelo ex-namorado, que é menor de idade, para o apartamento. Ela não sabia que os outros rapazes estavam lá. Eu vou chamar agora Anabel Reis. Ela está comigo aqui nessa cobertura. Põe a foto aqui só para a gente ver o jogador do Serrano. Olha ele aqui, ó. Ele usava o nome de Bertô, que é João Gabriel Bertô. E foi justamente esse garoto aqui que deu confusão com o outro que tem o nome parecido e o menino foi acusado. Estava desesperado, até deu uma entrevista pra gente ontem, falou, pelo amor de Deus, gente, deixa eu mostrar minha cara aqui e falar que eu não estou envolvido com nada. Agora volta a Anabel Reis aqui. Ô Ana, que história é essa que você está trazendo ao longo do dia aqui na programação da Record? Repercussão internacional, Anabel. Traz as novidades pra gente, por favor. Boa noite pra você. Olá, boa noite, Gotino, boa noite a todos. Os quatro viraram réus pelo estupro qualificado, já que a vítima é menor de idade e também porque o crime foi cometido de forma coletiva. E o Ministério Público entendeu que ela também foi vítima de cárcere privado. Outras duas meninas fizeram denúncias à Polícia Civil de que também foram vítimas de parte desse grupo. O delegado responsável por essa investigação está aqui ao meu lado. Boa noite, doutor Ângelo. Obrigado pela entrevista. Queria que você falasse para a gente sobre essa novidade de outras duas possíveis vítimas, o que elas relataram aqui na delegacia. Boa noite toda a audiência da Record. Exatamente, duas novas vítimas apareceram. O fato tomou proporção no último sábado, quando a gente tentou cumprir os mandados de prisão contra os autores que já foram identificados. Em apenas poucos dias, duas novas vítimas já apareceram. E o que chamou muita atenção da gente é que uma das vítimas relatou exatamente o mesmo modus operandi. Ou seja, que ela conhecia o adolescente, que o adolescente já havia se relacionado com ela, e esse adolescente é que atraiu ela até um apartamento, onde ela foi abusada não só por ele, mas também pelo Matheus, que se entregou aqui hoje, e uma terceira pessoa que a gente ainda precisa qualificar. A terceira vítima também procurou a gente aqui hoje, essa teria sido abusada por somente um deles. Tá? Em uma festa de alunos do Colégio Pedro II. Agora, doutor, chama a atenção porque essas outras duas vítimas que estiveram aqui, de alguma forma, estão envolvidas nesse âmbito escolar. Então, existe a possibilidade que eles buscavam as vítimas na escola, inclusive essa que tinha apenas 14 anos, relatou que não veio antes à delegacia porque eles gravaram o crime e divulgaram para os colegas.
Exatamente. Isso foi na cabeça dela, ela se sentiu compelida a não comparecer à delegacia por conta dessa gravação. Ela provavelmente deve ter ficado com medo de ser ainda mais exposta. Então, esse fato aconteceu lá em 2023 e somente agora, com a divulgação dessa nova vítima que apareceu, com a coragem que ela teve de vir denunciar o caso e com a expedição do mandado de prisão, é que ela teve coragem de vir. A outra, como você bem disse, também é aluna do Colégio Pedro II. 2 dos acusados são alunos de lá, então eles aproveitavam esse meio social em que eles conviviam para tentar fazer suas vítimas. A escola, de alguma forma, vai ser ouvida? Existem processos disciplinares contra esses jovens? Tem algum registro desse tipo de comportamento deles? A gente está tudo muito recente, a gente tem ouvido relatos de que há vários processos disciplinares no âmbito escolar. A gente vai procurar avançar a investigação para a gente tentar entender o que de fato acontecia nessa instituição de ensino. Agora, doutor, chama a atenção também a postura do menor de idade. Ele que tem um processo separado e, inclusive, ainda não tem um mandado de apreensão expedido. Queria que você esclarecesse isso para a gente, qual era a conduta, a responsabilidade dele ali nos crimes e como é que está a situação dele nesse momento. Esse adolescente era a pessoa que tinha confiança das vítimas. No caso de 2 vítimas, ele já teve um relacionamento anterior com elas, estudavam no mesmo colégio, então ele dispunha da confiança delas. E a partir disso, ele as convidava para ir até um apartamento e chegando lá havia outras pessoas que abusavam delas. Inclusive o relato da segunda é muito parecido com o da primeira em relação até mesmo às agressões físicas que ela sofreu, porque elas sofreram violência sexual, violência física e violência psicológica, o que nos leva a crer de que, de fato, possa haver até outras vítimas, porque eles já tinham esse modus operandi de agir. Muito obrigada pelos esclarecimentos, doutor. Lembrando que a defesa do João Gabriel nega que ele tenha tido participação nesses crimes e a defesa dos outros não foi encontrada. A polícia resolveu esse caso, Gotino, em 1 semana e solicitou a prisão e mandados de busca e apreensão, mas a justiça demorou 21 dias para poder conceder esses mandados. No plantão judiciário, eles entenderam que esse caso não era urgente, Gotino. Aninha, faz o seguinte, Anabel, segura o delegado que eu tenho uma pergunta para você, Anabel, para você passar para o delegado aí, porque o caso ficou ainda mais interessante. Vou pedir para o Duriel colocar a foto dos 4 aqui em tela cheia para o pessoal em casa. Bruno Felipe, João Gabriel, Matheus e Vitor Hugo. João Gabriel e Matheus estão presos. Vitor Hugo e Bruno Felipe são foragidos. Seguinte, depois que a Record começa a mostrar essas imagens, entra no caso a Anabel fazendo uma cobertura, outras 2 mocinhas foram à delegacia e falaram, eu também fui abusado, a outra também. E conta a mesma história, o delegado começa a ver que não é mentira, que não é invenção, que não é criação, que não é exagero. Igualzinho. Aí, a minha pergunta vai agora, Ana. O Matheus teria participado de um abuso, de um outro abuso, do segundo abuso. E a outra menina, ela foi abusada por quem? Pelo Matheus também ou por outro desses aqui? E outra coisa, queria que você confirmasse. O de azul, que é menor de idade, que aparece no vídeo levando a ex-namorada, é ele quem levou as outras meninas também? Então ele é um estuprador em série. Ele já fez isso outras vezes com outras meninas com quem ele namorou. E tem só 17 anos. Não pode nem falar que é crime, é ato infracional. Pelo amor de Deus. Todas as ex-namoradas dele, estudam em bom colégio, Colégio Carlos Lombardi falou, esse colégio aí que a Anabel mencionou, é um dos melhores do Rio de Janeiro. O cara, toda ex-namorada, ele arma a arapuca, arma a tocaia, arma a emboscada, leva a menina, ela é estuprada por vários amiguinhos dele. E ele fica em liberdade, né? E ele fica em liberdade e nada acontece. Porque parece que eles têm uma imunidade. Então, Ana, eu queria saber de você o seguinte, confirmar. O ex-namorado que leva a menina para ser abusada, é ele quem leva as outras? E quem são os integrantes que participaram dos outros abusos das meninas que apareceram hoje na delegacia? Por favor, Ana.
Gotino, vou deixar o delegado responder, mas sim, esse menor de idade teria atraído uma segunda vítima. Gotino quer saber se essas outras duas meninas que apareceram, quem elas apontaram ali que teriam participado também dos abusos contra elas. Se você puder esclarecer desses, né, que já estão aí com mandados de prisão, já são réus pelo crime da adolescente de 17 anos. Segundo a segunda vítima, ela já teria um relacionamento anterior com esse adolescente, que é o mesmo que praticou o crime contra essa adolescente de 17 anos, como você disse, e ela foi atraída até o apartamento do Matheus. Matheus é o criminoso que se apresentou aqui hoje, na 12ª DP, e nesse apartamento havia uma terceira pessoa, que ela conhece pelo nome de Gabriel. A gente não sabe exatamente quem é essa terceira pessoa. Evidentemente que a investigação acabou de começar, né? Está tudo muito recente. A gente vai precisar evoluir a investigação. Em relação à terceira vítima, ela apontou apenas um deles, apenas o Vitor Hugo, que de forma isolada, sem ser de forma atuando em grupo, teria praticado o crime de estupro contra ela. Em uma festa? Em uma festa no Maitá, segundo ela, uma festa organizada pelos alunos do Colégio Pedro II, em outubro do ano passado, agora tem pouco tempo, né? E que ele teria levado para o segundo andar e lá praticado o crime. Obrigada pelos esclarecimentos. Agora, os próximos passos, Gotino, são justamente, né, a polícia ir atrás desse vídeo que teria ali sido divulgado de um dos crimes, se eles conseguem chegar até esse vídeo, já que o crime aconteceu em 2023, e reunir outras evidências, já que apontam que tem aí criminosos desse caso envolvidos nos anteriores. A polícia também não descarta que outras vítimas possam aparecer. Inclusive, como ele disse, eles vão até esse colégio, o Pedro II, porque esses casos estão tendo um denominador em comum, que é justamente a unidade escolar, Gotino. Vamos lá, Anabel, obrigado pela sua paciência comigo aqui, porque nós estamos diante, gente, de estupradores que acham que estão acima do bem e do mal, estão fazendo isso faz tempo, pegam as adolescentes e eles estão nessa transição, começaram lá com 17 anos, 18 anos, agora tem 19 anos, 20 anos e estão fazendo. Quando a gente exibiu a foto desses 4 canalinhas ontem na televisão, uma menina viu e falou assim: eu já fui abusada. Pode encher a tela deles, por favor, pode encher. Uma levantou e falou assim: eu já fui abusada pelo Matheus. Não deve ter criado coragem ou contado só para alguém em casa. O assunto não fluiu. A menina, quando viu na televisão, criou coragem, avisou a família, foi à delegacia hoje. Matheus, que se apresentou hoje com um advogado, família toda já contratando os melhores advogados do Rio de Janeiro, só que o Matheus vai responder pela menina de 17 anos, tá? Que nós mostramos aqui ontem, e já há vários dias, e vai responder por essa nova menina que chegou hoje. Aí, Lombardi, o seu Vitor Hugo, que está foragido, esse daí, uma outra menina apareceu e foi até a delegacia e disse: eu já fui estuprada pelo Vitor Hugo. Então ele vai responder por 2 crimes. E mais, o pai dele acaba de perder o emprego. Por quê? Porque o pai do Vitor Hugo, olha que loucura, gente. O pai do Vitor Hugo é subsecretário do governo do Rio de Janeiro. Vitor Hugo Oliveira Simonim, 18 anos, está foragido. O governo do Rio de Janeiro acaba de anunciar a exoneração do subsecretário. O pai dele tinha um cargo de confiança, um ótimo emprego no Rio de Janeiro, acaba de ser demitido. Porque pela atitude do pai de passar a mão na cabeça do filho. Porque do contrário, se é meu filho e fez isso, eu lhe entrego para a polícia, digo, ó, tá aqui, esse não é um exemplo, isso não é o que eu ensinei para ele, podem ficar com ele aqui, processá-lo, ficar à disposição. Ele esconde o filho, fatalmente o governo vai dizer o seguinte, ó, eu não quero ter alguém que tem um filho estuprador e que passa a mão na cabeça do filho estuprador. Agora, o que me causa até surpresa, o delegado acabou de dizer, é o de moleque de 17 anos está em liberdade. Então, em liberdade! Vamos lá, é sobre esse cara que eu quero falar agora. Já passo a bola de novo para você, Lombardi. Vem cá. Põe a foto do dia...
Esse cara de azul, não posso falar o nome dele, porque senão quem comete o crime sou eu. Ele pegou a ex-namoradinha e falou, poxa, vamos conversar, vamos discutir a relação, vamos conversar aqui. Ele pega a ex-namoradinha dele e fala assim, vamos lá, um amigo meu emprestou um apartamento pra gente conversar sossegado, a gente senta na sala, bate um papo, a menina vai. Foi. A menina vai com ele e é o momento em que ela chega. Esse de azul que tá entrando com a menina, ele tem 17 anos. Ele tem 17 anos. Só que quando chega lá, ele fecha a porta, tira a chave e fala, eu tô com uns amigos aí, meus camaradas. Vamos fazer uma brincadeirinha, fazer um negocinho diferente. A menina falou, que palhaçada é essa? Você tá louco? Eu vou embora. Ele não deixa sair, tanto é que eles vão responder por cárcere. Aí a menina quer ir embora, ele não deixa. E aí todo mundo tira a roupa e a menina tem que participar disso, ela não quer. Aí ela é abusada, sexualmente estuprada, por isso que é um estupro coletivo. Só que hoje, uma das meninas, uma nova denúncia surge, a menina fala, eu também namorei com esse cara. Ou seja, esse canalha de 17 anos, aí, esse aí, ó. Tá com a tiara na cabeça. Com a tiara na cabeça. É. Esse cara não é a primeira ex-namorada que ele leva para ser estuprada. Ele já fez isso outras vezes. E até agora não pediram a apreensão dele. Ele tem que ser apreendido, não posso falar preso. Ele tem que ser detido, ele tem que ser apreendido. O que está acontecendo? Por que não liberaram? Ele é filho de quem? É algum poderoso? Quero que se dane. Me dá o nome aqui do pai dele que eu falo no ar. Ele é um safado, esse moleque. Tá comprovado já o que ele fez. Ele leva a menina pra ser estuprada. E não é a primeira vez. A Anabel Reis trouxe aqui uma história de que uma outra menina chegou hoje na delegacia. O delegado, o cara é delegado no Rio de Janeiro. O delegado no Rio de Janeiro já viu de tudo. E o delegado, quando ele começa a ouvir o relato dessa menina, ele fala, pera um pouquinho, o seu relato é igualzinho a menina que nos relatou outro dia. Ela falou, então, eu namorava com ele. Gente, nós vamos achar isso normal? Por que esse moleque não tá numa FEBEM da vida, numa Fundação Casa da Vida? E você vê que o delegado, ele não quis falar para não atritar com autoridades como que é o Poder Judiciário, que é o Ministério Público. Mas a Anabel falou que a polícia pediu e a justiça demorou para botar essa gente na cadeia. Olha que absurdo isso, deu tempo para que eles até fugissem.